Tudo bem, pessoal? Maravilha com vocês aí, né? Aqui é o professor Elcio Prates, no dia 19 de fevereiro de 2021, uma sexta-feira, aos alunos técnicos em logística aí, ó. Eu vou pedir para que vocês façam para mim um resumo dessa aula e me enviem no privado, ok? Desde o momento que você abriu esta videoaula, você vai ter 3 dias para você fazer esse resumo por escrito e mandar para o meu WhatsApp pelo meu privado, tá bom? Então, vamos lá. A logística, ela surgiu através de uma necessidade, né, do Exército em preparar o caminho para que os movimentos do transporte ele fosse possibilitado, né? Alexandre o Grande, ele foi o grande precursor disso, porque ele idealizou, né, um soldado que ele era tipo um batedor. Ele ia à frente e ele via onde que tinha água e mantimentos para os soldados. E também ele modificou a forma de transporte, que antes eram bois, né, e ele colocou a cavalos. Automaticamente, esses cavalos eles eram mais rápidos, né, mais rápidos do que os bois, correto? Então, isso facilitou muito. Mas dentro de uma logística moderna, nós vemos que a logística é como elemento-chave na estratégia competitiva das empresas, é o que faz diferença. Quantas vezes que você já comprou pizza, só que pelo inverso de que você foi bem atendido, houve um atraso, ou chegou de uma forma que você não queria, né? Ou caiu a caixa, etc. Então, quer dizer que a, a entrega ela é muito importante. Outra coisa também, a logística faz a diferença entre ações reativas e ações proativas. Ações reativas praticamente são correções. Proativas, você age junto com o cliente. É uma mescla de preventiva, né? Elementos básicos da logística, né? Do ponto de origem ao ponto de destino, você tem o fluxo e armazenagem. E o processo ele é planejar, operar e controlar, de forma econômica, eficiente e efetiva e satisfazendo as necessidades e preferências dos clientes. Essas que são as condições. A logística ela é vital para o sucesso de uma organização, por causa da rapidez, né? O pedido ele vem através da área de vendas, né? Que é transformado em um mapa de produção e através do PCP, do Programador Controlador de Produção, que chega, então, à produção. A demanda, você pode interpretar tanto como a área de vendas, como também da área produtiva. E quando você determina a demanda, algo interessante é que você já vê as necessidades do cliente e você determina também os prazos. Isso é muito importante. Por quê? Desde uma produção, você tem que saber, né, que você deve ter um prazo para que você possa alinhar a sua produção, correto? Então, isso aí é muito importante, tá? Uma situação é também que você tem que perceber que as empresas necessitam buscar uma administração integrada e dinâmica dos recursos vitais, que são a administração dos pedidos de venda, né, que é o comercial, que ele que gera, então, a demanda, para que tenha uma demanda externa, para que você possa transformar isso em uma demanda interna. O sistema de suprimento de materiais, porque compras, né, ele vai abastecer os estoques para que haja produção. O controle de estoque de matéria-prima, materiais auxiliares, né, porque não é só a matéria-prima, né, porque você tem material de limpeza, você tem caneta, você tem etc, né,
e a de manutenção, que são das máquinas, peças em processo, que são as peças, né, que ficam entre os estoques intermediários, e estoque acabado, que é o PA, né, que é o produto acabado, sistema de planejamento, que você faz toda essa gestão, e o controle de produção, que vem o PCP. Tá? Bom, a nova dinâmica do conceito de logística, ação integradora que reduz conflitos e desperdícios decorrentes do antigo paradigma. Qual que é o antigo paradigma? O antigo paradigma eram grandes estoques, e aí você tinha muitos desperdícios. Então, qual que é o novo paradigma, né? É quebrar esta cadeia, né? É fazer com que haja um just-in-time, JIT, e que você tenha uma manufatura enxuta, que você tenha um lean manufacturing com pouco estoque, sendo que você tem que usar somente o necessário no mínimo tempo de produção. A logística tem os recursos financeiros, tem os recursos materiais, tem os recursos de informação. O recurso financeiro é o que faz comprar. Os recursos materiais vai desde dos equipamentos até a parte de tecnológica, né? E os recursos de informação são as condições que você leva, então, a fazer o produto, como a parte de engenharia, métodos, tempo, etc. Né? E o processo integrado, né, que a gente vê sobre isso, é a relação de todos esses recursos. Quem que faz? Né? São pessoas, né? É o PCP, ou você pode até ter uma ajuda de um, de um MRP, né? 1 e 2, né? Que mais tarde vocês vão aprender, que são softwares integrados. Que recursos faltam compor este processo integrado? Vamos lá ver, então. Responda as questões a seguir com as suas palavras. Né? Então, você vai ter que me responder isso aí. O que é logística? Que fatores passaram a ter maior importância para o consumidor na aquisição de produtos, levando a logística a ter um caráter estratégico para as vendas? O cliente, ao procurar o produto em uma loja e não encontrá-lo, que processos logísticos de operação podem ter sido comprometidos? Porque a logística é também uma poderosa ferramenta de marketing. De forma, a logística pode apoiar a operação dos clientes de uma indústria automobilística e de uma rede de supermercados. Né? Esses 50 esquece, tá? Então, são 5 perguntas aí que, pelo menos nesse slide, que você tem que responder, tá? Aí você vai me responder e você vai me deixar lá no meu PV, lá no meu privado. Bem, a introdução à logística, nós fizemos uma aula básica sobre o desenvolvimento de conceitos logísticos através de sistemas de operação. O Vendor Managed Inventory, o VMI, é o estoque gerenciado pelo fornecedor. Ele ocorre quando o fornecedor, em parceria com o cliente, repõe de forma contínua o estoque do cliente baseado em informações eletrônicas recebidas. E isso é o que acontece dentro das automotivas. Então, as automotivas, elas possuem dentro lá do seu site os seus fornecedores, só que os mesmos fornecedores, eles possuem plantas externas. Então, eles gerenciam as quantidades de estoque de uma forma integrada. E eles sabem também da demanda do cliente, né? ECR, Efficient Consumer Response, que é o ECR, é um movimento global no qual empresas industriais e comerciais, juntamente com os demais integrantes da cadeia de abastecimento, operadores logísticos, bancos, fabricantes de equipamentos e veículos, empresas de informática, etc., trabalham em conjunto de busca de padrões comuns e processos eficientes que permitam minimizar os custos e otimizar a produtividade em suas relações, tá? Viu? Tem aí um site aí que você possa dar uma, dar uma pesquisada para que você possa estar mais por dentro dessa nova performance da indústria 4.0, que é o ECR, né? Que é uma parceria completa, operadores logísticos, bancos, fabricantes. Você vê que quem é que muito faz isso aí é o e-commerce, né? Mas é o Mercado Livre.
né? O Mercado Livre faz isso aí de uma forma fantástica, tá? Merge in Transit, né? Quer dizer, coordenação dos fluxos de componentes, gerenciando o respectivo lead time, né, de produção, que é o tempo padrão de produção e transporte, para que esses sejam consolidados em instalações próximas aos mercados consumidores, no momento de sua necessidade, sem implicar em estoques intermediários. É uma consolidação em trânsito. É o que acontece em grandes centros como São Paulo, né, que você pode ver que até os custos das peças, elas são minimizados, né? Comércio eletrônico, principais vantagens em relação ao tradicional. O comércio tradicional perderá cada vez mais espaço de negócio para o eletrônico. Isso nós vimos agora, né, nesta pandemia, que alternativas o comércio tradicional pode desenvolver para conquistar e reter clientes. Ele vai ter que se adequar, ele vai ter que né, se mover a isso, né? Porque é algo mais cômodo, algo mais prático, e hoje está tudo catalogado, e hoje você tem a informática aí para que possa facilitar. A logística, ela vai se manter a mesma, e ela vai flutuar aí, lá de uma forma que né, que ela vai poder atender todo esse fluxo, tá? O e-commerce, ele é uma forma de negócio, mas só que você tem que ter o produto, tá? É para que você possa, então, fazer a sua entrega, né? Então, seria bom que você pudesse me responder sobre o Mercado Livre, porque o Mercado Livre, ele está, né, fazendo em cada centro, em cada capital, ele tem um CD. Por que ele tem um CD em cada capital? Né? Eu quero que você me responda sobre isso aí, tá? Relações mais ágeis. O comércio eletrônico possibilita a agilização das relações entre compradores e fornecedores. Redução da assimetria informacional. No comércio tradicional, existe uma limitação do tempo. No comércio eletrônico, não existe isso. Ele é rápido, tá? A redução da burocracia e análise mercadológica facilitada, né? Os registros de informações, banco e etc., né? PagSeguro. Então, é uma coisa assim que você tem que se adequar. Exercício 2. Responda às questões a seguir com as suas palavras. São atividades do processo logístico que podem desenvolver a capacidade de diferenciação dos produtos aos olhos dos clientes. Produção, gestão de estoques, armazenagem, distribuição física e transferência, transporte. Por que a distribuição física é fator preponderante na diferenciação dos produtos na visão do cliente? Tá? Esse 67 aí é só para me localizar na nossa apostila, que é do professor aqui. Tá? Então, você sabe. Por que a distribuição física é fator preponderante na diferenciação dos produtos na visão do cliente? Lembre-se bem do Mercado Livre. 2. Por que as empresas devem ter um controle eficiente sobre as atividades de produção? Né? Pense bem sobre isso. Por quê? Porque as empresas devem ter um controle eficiente sobre as atividades de produção. Lembra sobre o PCP, a função do PCP? Ponto. O que é produção puxada? Pesquise sobre isso aí, né? Porque existe produção puxada e empurrada. A produção puxada, ela é o inverso da empurrada. A empurrada, você tem a criação de estoques de produto acabado. Automaticamente você vê aí um comércio selvagem, capitalista, né? Que eles fazem para que eles possam vender e fazer propaganda, e comércio, tal, etc. A produção é puxada, eu vou dar uma dica, tem muito a ver com just in time, com lean manufacturing, né? Manufatura enxuta, tá? 4. O sistema just in time, adotado pela Toyota, fabricante de carros japoneses, trouxe quais vantagens para a sua produção? Eu já disse agora nas minhas últimas palavras. 5. Você acredita que os modelos de ações associadas ao JIT, né, na página 52 do professor, podem ser desenvolvidos na indústria alimentícia? Justifique sua resposta. Tá? Então, você tem aí as 5 respostas. Tá? Atividades logísticas primárias e de apoio. Primárias são as que contribuem com a maior parcela do custo total da logística. Sem elas, a atividade logística atualmente não se constitui. O que são elas? Transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos. Isso é primário, isso é antes, praticamente, que você tenha a produção. Transporte, uma das atividades logísticas mais importantes, representa 1 ou 2 terços dos custos logísticos. Chega em torno de uns 20%, aí, 30%. Tá? É essencial, mas isso que está falando aí, 1 ou 2 terços do custo logístico,
desses 20%. Então, aí vai chegar, então, a 8%, 7% aí, que é do custo de transporte, dentro do custo de logística, do custo de custo logístico, né, de entrega. É essencial porque ele cabe movimentar matéria-primas, insumos, componentes e produtos acabados da origem até o destino. Manutenção de estoques. Em razão da disponibilidade de produtos, fatores atuais que preocupam as empresas para manter eficiência na disponibilidade de produtos, aumento da demanda pela inserção. O que eu estou falando aqui? São pontos que antecedem a produção. Então, atividades logísticas primárias e de apoio. Então, a gente está falando sobre o transporte, a manutenção de estoques, e agora a gente vai chegar na parte de processamento de pedidos, né? A importância deriva do tempo necessário para atendimento, D mais zero, tal, situações especiais em eventos promocionais, pedido mínimo para atendimento, os canais. Então, você vê aí, ó, dentro desse nosso diagrama, né? Você vê o transporte, vendas, clientes, e você vê a fabricação. Você vê que tem todos esses 3 pontos aí de atividades primárias, né? Que é transporte, manutenção de estoques e processamento de pedidos, tá? Atividade de apoio são as adicionais que dão suporte ao desempenho das atividades primárias, objetivos finais, conquistar e manter clientes com pleno atendimento. Então, aí você tem, então, armazenagem. E a armazenagem você tem no CD, você tem a localização deles, os recursos financeiros e humanos para que haja essa manutenção, né? E armazenagem e manutenção de estoques. Eu não quis passar aí, viu, esses slides sobre armazenagem, porque nós vamos ter ainda no futuro uma conversa só sobre armazenagem, sobre inventário, tá? Aí a gente vai falar sobre as movimentações do local de estocagem, matéria-prima e produtos acabados, de estoque para o processo produtivo, aquele estoque intermediário, aquele estoque de produção, né? Então, nós vamos conversar sobre este ponto mais tarde, tá? Embalagem também faz parte da logística e ela é muito importante. Já pensou uma pizza sem embalagem, né? Suprimentos, atividade que proporciona a disponibilidade de produtos no momento exato para o atendimento do sistema logístico. Atividade importante na área de suprimento, desenvolvimento de embalagem, etapas, processo. Mas, principalmente, os suprimentos, que ele compra os insumos, né? E ele faz avaliação dos fornecedores também. Exercício 3. Responda às questões a seguir com suas palavras. A estabilização da economia brasileira, embora ainda apresentando juros altos, é condição suficiente para as empresas aumentarem estoques, evitando cortes no atendimento dos pedidos? É uma pergunta. A estabilização da economia brasileira, embora ainda apresentando juros altos, é condição suficiente para as empresas aumentarem estoques, evitando cortes no atendimento dos pedidos? 2. Qual a vantagem de se postergar, adiar a embalagem e finalização de produto até que ele seja vendido? Demanda conhecida. 3. Ao inaugurar uma loja em novo local, área geográfica, que recursos o empresário pode adotar para uma maior assertividade em suas previsões? Imagine uma loja de calçados. 4. Qual a diferença entre armazenagem e estocagem de materiais? 5. Qual a importância da instalação de armazenagem para a estrutura de distribuição da empresa? Ok? Ponto. Então, essa foi a minha aula, né, de hoje, certo? Espero que você tenha aí entendido parte dela. Eu vou esperar aí o seu resumo. Não espero muita coisa também, né, porque eu esperava, né, que você, né, participasse dessa aula pessoalmente junto comigo, né, porque daí eu ia poder tirar as dúvidas. Mas eu quero pressionar você para que você faça esse resumo. Você, né, fazendo este resumo, você viu o vídeo. E a próxima aula, que vai ser sexta-feira que vem, a gente vai conversar novamente sobre esse slide. Mas eu quero que você veja esse vídeo e você faça um resumo. Acertando ou não, mas procure fazer uma pesquisa para que você possa acertar e tirar nota 10. Tá? A escola tem um fundamento de te ensinar, mas o maior fundamento a escola não pode te ensinar.
que é a força de vontade. Você tem que ter força de vontade. Tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço do seu professor Elcio.